Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating and Sharing, episódio 12, e hoje temos o privilégio de ter connosco Paulo Martins. Viva, Paulo! Viva, um abraço. Como estás? Tudo excelente, aí com um background todo, É a minha todo, fotografia do meu castelo Leiria. é isso E mesmo, assim. quem pode, como se costuma dizer. Olha, Paulo, ia sugerir começarmos, se calhar, com a pergunta da praxe, se calhar para fazer aqui um pequeno enquadramento, aqui um bocadinho a tua jornada a nível profissional e talvez um bocadinho também académica, porque eu sei que tens vários chapéus, por assim dizer. Sim, resumidamente, academicamente, tenho no currículo Engenharia Mecânica e Marketing, e especialista, digamos assim, na área de administração e gestão de empresas, assim, de forma resumida. Em termos profissionais, tenho feito algumas coisas, mas essencialmente a maior parte da minha vida tem sido como administrador na Incentro. Resume-se assim, há tanta coisa, Certo, como dizes, tanta coisa para dizer, tanta coisa para fazer, mas pronto, é um bocado isso, em resumo. certo, excelente. Diz-me uma coisa, Paulo, no âmbito das principais competências que a área de liderança, os líderes devem ter, o que é que tu consideras que pode ser relevante para os líderes ter para ajudar as empresas, ou seja, cada vez mais a serem mais sustentáveis a longo prazo? E eu acho que ao longo desta minha jornada de vida, e tendo em conta os contextos, não é? Nós vamos também adaptando aos contextos, acho que a característica comum a qualquer líder é ouvir, saber ouvir, saber fazer perguntas, e olhando para mim nessa perspectiva, estou mais coacher hoje do que mentor. E acho que o resultado realmente é muito mais gratificante. Ou seja, as pessoas encontram as suas próprias respostas, nós damos as respostas, não é tão. Ou seja, não é tão. Não terá um impacto tão positivo nesse sentido. Uhum, E por isso acho que o ouvir é muito importante, é porque cada vez mais temos pessoas menos padronizadas, porque cada pessoa é uma pessoa, cada assunto é um assunto. E é muito importante ir a fundo da questão. E a fundo da questão a gente tem que fazer perguntas e ouvir. É um bocado isso. Eu sim. diria que essa é a maior característica, no meu ponto de vista, nos dias de hoje. Sim, e até porque a opinião das outras pessoas, por vezes mesmo que seja contrária, poderá nos ajudar a ter outras perspectivas de ver as coisas, não é? Exatamente. É mesmo isso. Certo? E não quer dizer que estejam erradas ou que a nossa esteja Nada, errada, nada. mas pode nos ajudar a identificar. Um grande ou uma grande quantidade de humildade é hoje muito importante no líder, porque as coisas estão a mudar muito rápido, os contextos não são os mesmos que nós tínhamos anteriormente, e por isso ouvir tentar compreender, e termos essa abertura também, porque não é fácil. Não estou a dizer, Claro. estou a dizer isto, claramente vou aprendendo com estes últimos contextos, mas sinto que também tenho que aprender a ouvir mais e a tentar entender o contexto. O que para mim é branco, para outra pessoa claramente é preto. E isto é muito importante perceber se aquilo realmente ainda chega ali a um cinzento ou se realmente é preto e eu é que estou a vê-lo branco. Claro, É um exercício difícil, mas é um exercício possível. Isso é o que temos que fazer dentro das nossas claro. capacidades. Até porque a mensagem da forma como nós transmitimos pode não ser ouvida da mesma forma, interpretada da mesma forma, e a gente tem que, parte da empatia, entender como é que os outros a interpretam, não é? Yeah. E o jogo não está fácil. Nós vimos, isto são as gerações novas. Não, não, não. Isso também há essa variável, há a Claro. cultura, há os contextos, é isso que eu estou a dizer, os próprios contextos. Em dados contextos, as pessoas veem isto de uma forma diferente. A alteração, a pressão das pessoas, a aceleração, a tecnologia, tudo isso são variáveis que nos obrigam a olhar para as pessoas sem preconceitos. Lá está. Eu não posso dizer, é mais Claro. novo, vai pensar desta forma. Não, não, não é direto. Nada é direto. Claro. Não é por acaso que às vezes se ouve dizer que os pais devem ouvir mais os filhos e aprender com eles, não é? Também, também. As minhas Também. batalhas lá em casa também são às vezes assim, e às vezes fico a pensar que não fui pelo caminho certo. Mas é o processo de experimentação, ouvir, tentar Yeah. aprender. Diz-me uma coisa, Paulo, durante este, ou seja, que uma dos teus drivers é ajudar o processo de melhoria contínua. Existe, ou seja, como é óbvio, não existe fórmulas mágicas, não é? Mas como é que tu tentas ajudar as pessoas a continuarem incentivadas nesse processo e a É, envolverem-se nesse processo? é assim, eu melhoria contínua, apesar de muitas vezes ter isso separado, melhoria contínua e inovação, eu acho que estão na mesma linha. Uhum. Um, a palavra melhoria contínua dá-nos, eu diria mais no contexto das minhas organizações, em termos culturais,
é mais fácil fazermos pequenos steps do que grandes steps. E isso é muito visível na nossa cultura portuguesa, não é? Temos muito Uhum. receio das coisas muito disruptivas. E a melhoria contínua permite-nos fazer coisas disruptivas passo a passo. E quando damos por elas, já andamos muitos quilómetros. E isso, como estás a dizer, como é que as pessoas também se adaptam a isso? Pela mesma razão, essa tem sido as minhas últimas experiências, não é? Muitas vezes eu entrei na perspectiva disruptiva e hoje uso ferramentas muito mais de melhoria contínua porque nos permite ir ganhando caminho, fazendo caminho e percebendo que efetivamente estamos a fazer coisas disruptivas, mas começámos step by step. Um, eu acho que depois destas culturas do ágil, que também usamos muito nas tecnologias e sem ser, também ajuda-nos Uhum. esta filosofia de vamos fazer o primeiro step. Depois do primeiro step há realmente alterações e nós vamos ter que adaptar e vamos fazendo o Uhum. segundo. E acho que é uma jornada contínua. E daí ter mais evidência em ferramentas que são nomeadas como melhoria contínua, hoje, do que as inovações ou ferramentas de inovação mais disruptivas. Mas é essa a grande, digamos, a minha alteração, não é? Claro, No meu contexto, atenção, no meu claro. contexto. Haverá alguns contextos, na minha qualidade de mentor, de startups ou professor Certo. universitário de empreendedorismo, que as duas vertentes são expostas e efetivamente isto não é, portanto, serve uma para outros de formas diferentes, não é? Claro. Mas no meu contexto organizacional tem sido um grande ganho. Certo. Sim, por vezes, como se costuma dizer, peço desculpa, às vezes partir o elefante aos bocadinhos, por forma a chegarmos lá e também ter o processo de experimentação, também ganhar as pessoas confiança e verem que é uma nova forma de trabalho e que em Sim, isso. conjunto todos podem participar também, né? E educa para esta questão da cultura de fazer melhoria em tudo e com aí estarem mais à vontade para inovar. Começam a sentir confiança de o fazer, de não ter medo de avançar, não é? Claro, E daí sim, e a minha experiência com o Kaizen é óbvio que trouxe não só para a minha vida pessoal, como claro. para as empresas que estão à minha volta. Sim. Tocaste em dois pontos um que vou referir que tu disseste que é muitas vezes as pessoas só associam à parte profissional, mas esquecem-se que muitas das coisas que nós passamos muito do nosso tempo a nível profissional também podem ser aplicadas à nossa vida, a vida do dia a dia, né? Óbvio, a empresa mais difícil que temos, há bocado começámos a falar, é a família. Sim, a Essa família. é a mais difícil. E estar com os miúdos, porque chamamos a gestão emocional, não é que falamos muito das empresas, começa logo ali com as nossas crianças, muito desafiantes. Tenho dois completamente diferentes, lá está, completamente diferentes, com uma educação ao linear dos pais e da Claro, envolvência dos avós, dos tios, que à partida é igual, mas não é. claro, E por si já não é igual, eles também por si têm a sua própria vontade e nós já percebemos que até a segmentação da mensagem para um tem que ser diferente para o outro. E só são dois, por isso quem tiver três e quatro deve ter mais dificuldade, certamente. claro. Isso é óbvio, isso é óbvio, sim. A aprendizagem para a pessoa não é para. Pois nós aplicamos isso nas nossas equipas, nas nossas empresas, na nossa família, nos nossos amigos. Acho que isso É, tem concordo. sido a experiência. Certo. O outro ponto que tu tocaste, que é a parte da inovação, como nós sabemos hoje, toda a gente fala em inovação, inovação, e por vezes se questiona, ok, inovação ser mais eficiente, ser mais produtivo, ou seja, essas buzzwords que se usa, mas a pergunta que se faz, mas no entanto, nós tendemos a não esquecermos que temos uma fábrica que está a operar, ou seja, como é que nós fazemos esta interligação, como é que mentalmente podemos ajudar as empresas, os líderes, a que mantenham o processo operacional que tem que ser feito, versus não esquecendo que existe a necessidade de inovar novos processos. Não é preciso ser novos processos, podem ser processos que já existem, ou até novos modelos de negócio. Olha, falo da minha experiência, porque também não é chapa 5. E haverá certamente pessoas que acham o que eu achei há 20 anos atrás. Eu há 20 anos atrás, eventualmente, não, se calhar não tanto, mas pronto, é um número. eh, eu diria que a inovação era possível ser feita no contexto de uma empresa já estruturada por aí fora e a ter resultados. Com o tempo percebi que isso realmente criava grandes atritos mentais, não é? E é óbvio, não é? Em quem está responsável com a operação disse, amigo, eu estou preocupado em tim, 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 e introduzir inovação nesta fase não é boa onda. E percebi que era difícil, em algumas perspectivas. Daí a melhoria contínua pode ser feita nesse caminho, mas tentar fazer algumas experiências, eu não diria que serão de inovação, serão de coisas diferentes, são disruptivas porque são diferentes, que Uhum, possam e eventualmente ser experimentadas ao lado, que tenha que ter pessoas dedicadas, isso também é uma coisa importante, porque se estamos ali tipo 80 e estamos ali 20, não, estamos a 100 aqui e acabamos por dar, ou fazer o contrário, começamos a entusiasmar-nos com a ideia daquele lado e descuramos sim, aqui o dia a sim. dia.
Por isso, a minha experiência é sim, e nem toda a gente tem. Eventualmente, empresas muito mais pequenas têm que fazer este jogo e é possível. É tipo, olha, a sexta é para aquilo, não é? E a disciplina Certo. aqui é importante, obviamente, Certo, de experimentar coisas ao lado, mas é sempre preciso um mindset, às vezes, ali alguém que esteja mais focado naquele mindset. Isto é certo, naturalmente genérico, mas ou generalizando a questão, mas eu acho que é importante, numa estrutura, mesmo que seja uma pequena e média empresa, que haja essa visão ao lado. Que é uma coisa que nós queríamos fazer com as incubadoras e startups. É muitas vezes ajudar as certo. empresas a incubar estas ideias com pessoas que tragam aporte diferente da organização e que fique ali ao lado e que cresça ali ao lado e depois de testada, no mínimo, perceber se faz sentido introduzir no atual negócio. E como disseste, pode ser só processos. Olha, vamos mudar Uhum, aqui o nosso processo de logística. Vamos experimentar uma coisa ao lado, uhum, com um piloto, um projeto piloto, com estas pessoas, não influenciando o dia a dia. Isto funciona. Melhorou substancialmente isto. Então vamos fazer uma preparação para fazer essa transição para o negócio atual. Um, certo. Pronto, essa é uma das minhas ideias nesta questão Não, das mas é. incubadoras, é poder ajudar as empresas a ter condições, nomeadamente as mais pequenas, de poder experimentar processos ao lado, apoiá-los, desenvolvê-los e depois testá-los e, eventualmente, se correr bem, introduzi-los na organização. Sim, a parte de fazer ao lado, estar focado, ter pessoas dedicadas é muito importante. Também ter o suporte da equipa de gestão, né, para que isso aconteça, porque senão há uma perca de foco e os resultados, por vezes, Exato. não são E, atingidos, por assim dizer. e paciência, porque a maior parte destas experiências falham. Sim, eu diria que a maior parte, se calhar, até falha, mas acho que é um processo de experimentação também de aprendizagem, Sim, sim. porque se não o fizermos, Sim, há lições aprendidas. Falha, mas há certamente lições aprendidas que se podem aplicar no negócio. E isso é sim, óbvio. Por isso não é perca total. Há aprendizagem, sem dúvida. sim. E a parte que tu disseste, a parte do mindset, a pessoa perceber logo à partida que isto é um processo que é normal. Há uma experimentação, pode não correr bem, tirar as ilações, adaptar e continuar Uhum. por aí à frente. Bom, no meio destas jornadas, seja elas de inovação, de melhoria contínua, qual é que, na tua sensibilidade, são dos maiores desafios que existem neste momento nas empresas? É a nossa capacidade de nos adaptarmos a mudanças muito, muito substanciais. Quer dizer, não é só os Covid e as guerras nas Ucrânias e a inflação aumentar. Há outras variáveis, mesmo no comportamento das pessoas. Formas de ver a vida, as pessoas estão a mudar. Nós estamos a mudar muito rapidamente, em tudo. Não é? E bastará fazer uma análise individual, cada um dizer como é que era a minha vida há 10 anos e como é que ela é agora. Vamos Certo. ficar surpreendidos. Se tivermos isso gravado num sítio qualquer, muitas vezes temos pequenos vídeos, e estamos a No pensar, eu já blockchain. pensei assim, já pensei assim, já achei isto assim. Epá, eu fazia estas rotinas, agora faço esta. E porquê é que troquei Uhum. aquela? E porquê? Pronto, é óbvio que nós vamos encontrar alterações muito substanciais. E estou a dizer isto, o melhor exemplo que eu tenho pessoal é, tenho uma amiga que fez voluntariado em Angola durante 5 ou 6 anos, e quando Uhum. chegou achou que nós éramos loucos, ou estávamos Tem uma, loucos. tem uma parte de razão, né? Mas pronto, esse é o tema. Sim, não, porque a aceleração que nós temos, não é? Nós não nos apercebemos, é tão grande Uhum. comparativamente ao que teríamos antes dela ir. E ela, Certo. quase aquela sessão de parei no tempo, não foi? Uhum. Sim, mas parou no tempo e depois ficamos é com inveja, não é? Porque ela está no sítio certo e nós não. Pelo menos essa foi a Uhum. sensação que ficámos. Ah, mas pronto, esta aceleração obriga-nos a uma dificuldade de adaptação. E, e eu acho que isto tem desafios com proporções diferentes. Para uma grande empresa, cada vez tem que ser muito mais ágil e é difícil, não é? Vamos dizer, um grande Claro. Titanic para virar o barco demora muito tempo. Os Uhum. pequenos são mais ágeis, mas também lhe faltam recursos às vezes para fazer essas mudanças. E Certo. por isso, isto, em cada contexto e em cada particularidade, acho que é essa a gestão que hoje em dia é mais desafiante, eu diria. Não é? E isto Sim. inclui dizer negócios que hoje davam, corria tão bem este negócio e amanhã por uma alteração de lei ou por uma alteração de comportamento do consumidor, porque lá está, a Uhum. velocidade do consumidor é tão grande que, epá, então agora o consumidor já não tem, mas eu estou preparado e tenho uma estrutura pequena, mas muito Claro. sofisticada para dar resposta a esta forma de vender ou esta forma de oferecer um serviço e agora de repente o mercado não quer isto. O que é que eu faço? Claro. Vou tudo para um lado. Pronto, eu acho que esse é o maior desafio, é a nossa capacidade de, ok, temos que mudar
para ali. Sim, assumir aquilo também que faz parte do risco associado a um certo planeamento, porque por vezes o que se sente é que as empresas até têm isto, um plano estratégico, mas depois têm dificuldade em implementar, porque talvez por conforto ou por receio dos resultados e depois não avançam, não é? E tocaste aí no plano estratégico. Nós começámos a diminuir Sim, digamos, o temporal, o tempo de um do plano plano. estratégico, não é? A 1 a 3 anos, mas com revisão anual, pela mesma razão que Claro, estamos a falar. Então, lá vai o sim, tempo que era um plano a 10 anos. há 10 anos, não é? Paulo, destes processos que tens tido, tens de melhoria, de inovação, tens alguma história ou histórias que tu achas que sejam interessantes de partilhar? Porque por vezes estes, eu diria sempre, às vezes os pequenos ganhos são grandes vitórias porque são, as pessoas sentem que fazem parte desse processo de mudança e às vezes acham que é só a parte de cima que vê, não reconhece isso. Há histórias. Eu não agarro muito a uma história de duas, por isso não me consigo agora vir aqui Claro. de uma cabeça, mas há sem dúvidas muitas pequenas coisas, mesmo pequenas, 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 que têm um impacto eh, muito grande. Lembrar até alguns desenvolvimentos de produtos, coisas tão simples que fizemos para a nossa necessidade, e de repente temos 300 clientes a querer aquilo. E que nós Uhum. nem pensámos em utilizar o add-on, digamos assim. Achámos que era uma coisa só para nós, mas afinal havia tantos clientes lá fora. E isso aconteceu nos últimos anos, algumas dessas coisas. Uhum. Eh, Outras, mesmo em perspectivas de processos internos. Eh, uma coisa que teve impacto, voltando à melhoria contínua, a nossa forma de fazer reuniões internas entre equipas tem um ganho Uhum. brutal. E foi disciplinar um conjunto, muito aqui baseado na metodologia Kaizen, mas genericamente, lá está, quando veio o Covid, para nós, em certas circunstâncias, essas rotinas foram muito fáceis de adaptar, ajudaram muitas pessoas a adaptar, a trabalhar à Claro. distância, no nosso caso. E se não o tivéssemos feito 2 anos antes, eventualmente chegaríamos àquele momento e estaríamos todos ali um bocado estressados e por aí fora. Perdidos. E Uhum. perdidos. E isso permitiu ter coisa tão simples como uma disciplina da reunião todos os dias, aquele tempo, aqueles tópicos, aquela agenda, por aí fora. Acho que foi olhando para uma história recente, Claro. que continua a ter um forte impacto. Nós já aplicámos isso noutras organizações, entretanto, e que eu acompanho, e as pessoas veem um ganho substancial. E é uma questão de disciplina na prática, não é por ser uma metodologia ou uma ferramenta, é a disciplina de fazer as coisas de uma forma adequada no seu tempo. Claro. E que no final do dia vai ter impactos positivos a nível de qualidade, seja ela na vida, Sim, né? sim, A sim. forma E como é o fazemos hábito. as coisas, não Estamos é? a falar de criarmos o hábito da disciplina, de nos focarmos, de termos os tópicos, de termos os indicadores, de olhar para eles naquela rotina. Pronto, isso ajuda efetivamente depois, lá está, a passar para nós próprios na nossa vida pessoal. Claro. Excelente. Paulo, houve algum objetivo pessoal que tu tenhas conseguido atingir no último ano? Não sou um homem de grandes objetivos, ou seja, por estranho que isso possa parecer, não é? Hum. Sou guiado por objetivos de equipa, sim, e muitos foram utilizados. Meus pessoais, não tenho assim. Acho que o maior objetivo que eu quero, muitas vezes tenho um receio, é de deixar de ser eu próprio. Uhum. Por aquilo que pareça, que é chegar ao fim do dia, ao fim do ano, e dizer que tu foste tu próprio em todos os desafios que tiveres durante o ano. A maior parte deles dou como positivo. E acho que isso é para mim é o mais importante, é eu ser eu próprio. E eu ser eu próprio, sou muito espontâneo, também que por isto estranho possa parecer, siga o coração diz faz, depois o cérebro só serve para dizer, ok, a decisão é essa, vamos planear a decisão que tomaste, ou o impulso que tomaste, ponto final. E por isso não faço muito raciocínio sobre isso, nem no início do ano, quais são os meus objetivos este ano. Be myself. Como é que correu? Bem ou mal, às vezes portei-me mal. Pronto, acho que é mais ou menos Claro. assim a minha. Sim. Sei que foge um bocadinho ao padrão, eventualmente, mas sou assim e é assim que sou feliz. Claro. Objetivamente, quando fizeste a pergunta, tinha aqui uma parte que era, teria que se uma viagem que fizeste o ano passado fazia parte dos teus objetivos, porque tiveste e Sim, sim. agradeço a partilha que tu fizeste, porque acredito que tinha significado e também acho que tudo o que tu e as outras pessoas o passaram, só para ter esse contexto, acho que era um objetivo. Pronto, por isso é que Sim, talvez. pois. Eu não, pois, se calhar não era um objetivo, ou seja, isto aconteceu quando em 125 anos, eu prometi, lá está, impulso, eu vou fazer o caminho francês, Santiago,
com quem quiser ou sozinho, um, pela experiência, porque sabia o que é que ia encontrar, eventualmente, ou a expectativa do que ia encontrar. Depois foi uma questão de planeamento, que ela era para ter sido feita, para ter sido em abril do ano que entrou o Covid, não é? Em Certo. 2020. Pronto, e foi adiada. Depois pensámos ainda fazer no verão, no outro verão de 21. 2021, mas achámos que ainda havia esta vai, não vai, Claro. confinamentos e máscaras, e nós achámos, nós queremos viver o caminho, não queremos estar aqui, chegar a metade e Sim. desistir e para depois cuidar, ou seja, estar solto, estar com as Certo. pessoas. Estar à vontade Ah, de viver, né? pronto, e por isso foi agora em outubro uma questão de planeamento, tipo, quando é que nós todos podemos, Claro. e tal, e pronto, e fizemos. Não é, diria que é um objetivo, começou por ser uma promessa, e- ou o impulso de querer prometer, né, fazer esse caminho, Certo. pronto, e agora era uma questão de planear a execução. Não Claro. diria que foi o objetivo, bom, mas sim, isso pronto, é dentro do mesmo espírito, mas sim, uma Claro. experiência que para mim realmente foi o que esperava, foi gratificante, sem dúvida. Mesmo os furos a mais nos pneus das bicicletas, acredito que. Tem mesmo com os frutos, exatamente. Certo. Paulo, algum livro ou filme que tu recomendes, ou algum estilo de livros que tu gostes de ler, que acho que seja interessante partilhar? Ah, a lista é enorme. Lá está, não tenho de Uhum. especificar o melhor, nem dos melhores, mas se Claro. calhar vou sugerir dois. Um deles foi, e se calhar o mais recente, tem dois livros recentes que eu li, mas este se calhar faz mais sentido partilhar, que tem a ver com Tim Marshall, a questão, os presos acho que é assim, os presos da geografia. É um Uhum. livro de geopolítica, ele faz muitos livros, é um jornalista britânico, faz vários livros sobre geopolítica. E porquê é que eu gosto disto? Porque me ajuda a compreender melhor o mundo. E eu leio muitos livros de geopolítica por essa razão, para entender o que se passa. O que é Claro. que nos tem medo, o que é que nos tem motivações, seja por razões históricas, seja por falta de recursos, seja por medos, Uhum. e motivações, como disse. E isso ajuda muito a compreender o mundo e as pessoas. Uhum. Isso gosto muito de ler. E este foi o que li mais recentemente, muito interessante. Algumas descobertas sobre alguns países que, apesar de gostar muito de ler sobre os países, sobre as culturas, formas de estar, a sua história, a forma de pensar, trouxe aqui mais umas perspectivas diferentes do que ou que eu desconhecia. Certo. Muito interessantes. Nomeadamente, dando aqui destaque ao Irão. Não, há muita coisa que o Irão que afinal me estava a passar ao lado e que Uhum. o livro me ajudou a fazer mais uma investigação sobre o Irão e a sua cultura. Filmes. Eu gosto sempre de mencionar aquele que para mim toca pessoalmente, porque vivi a história, conheço a história na pele, e que talvez seja o único filme que eu chorei Baba Ranho. Fui vê-lo ao cinema com a minha mulher e chorei Baba Ranho do início ao fim. Porque, pronto, tem a ver comigo, que é o Invictus, o filme Uhum. Invictus. Sim, sim. Um, não vivi no rei, vivi no futebol, por isso, mas a história é idêntica. A perspectiva é próxima, e isso também já foi um dos meus grandes sonhos, ser campeão do mundo de futebol para a África do Sul. Depois mudei de sonho. Mais tarde percebi porquê, porque efetivamente o que a gente precisava eram invictos. Certo. Pronto, é muito difícil estar aqui em poucas palavras, mas enfim, é um filme que eu adoro, e os atores escolhidos também foram muito bons, por isso foi o Encaixou que é. tudo. Encaixou Certo. tudo. Ok. Algum empreendedor ou empreendedora que tu admires por uma razão específica? Gosto de muitos, alguns conhecidos, outros menos conhecidos, mas não vou aqui referenciar ninguém por uma razão muito simples, porque eu acho que há muita gente espetacular com nada, fez coisas extraordinárias que não estão nos radares. E, e, hum, e não se importam não estar nos radares. E eu acho que os valorizo muito isso. E muito focadas, normalmente eu gosto de empreendedores que estão focadas em propósitos para os outros. Ou seja, eu fiz isto não para mim, fiz isto Uhum. para os outros. Um, e por isso não nomeio ninguém, mas Ok. não nomeio ninguém por essa razão. Porque realmente os empreendedores que admiro, muitos infelizmente não os conheço ainda. Alguém tem que me chibar, como alguém costuma dizer, chivem-nos, que eu gosto de descobrir essas histórias, também na procura sempre dessas histórias de empreendedores, por esse mundo fora, que são muito discretos, mas que têm um impacto na sociedade muito grande e nós não, não valorizamos. Eu costumo dizer na Claro. nossa própria história, nós para estarmos aqui, e às vezes esquecemos do interior do país, já houve muita gente que defendeu ali os muros no Claro. interior,
nós, a maior parte de nós, nem conhecemos nem as localidades, quanto mais os heróis dessas localidades. E hoje somos país, muitos deles defenderam ali, pronto, era a Deram primeira linha de tudo, defesa, né? Eles não vinham claro. genericamente pelo mar, vinham do outro lado. E por essa mesma razão, há ali tanto herói que nem estátua teve. E como eu disse, às vezes nem nós sabemos as localidades e as histórias dessas localidades que estão aí na fronteira e que tanto fizeram por Uhum. Portugal. É isso mesmo, concordo. Eh, Paulo, como é que tu geres nestes processos aquelas partes que correm menos bem e como é que te motivas quando, ou o que é que tu consegues, por norma, tirar dessas fases menos positivas? Eu podia usar a analogia mais recente. O meu clube perdeu ontem, mas e acho que mostra isso, não, mas é agora a sério. Naturalmente, eu não sou apaixonado pelo clube de futebol, mas sou mais pelos princípios que conheço do clube há tantos anos e que acompanho há tantos Uhum, anos. Mas é tu sentires, e nem sempre é assim, atenção, mas é assim que me claro. quero guiar. Normalmente, já há muitos anos, né? E não falámos do meu currículo infantil, que tem muitos países, muitas escolas, muitas línguas, que, que aprendi que pá, a maior parte das vezes perdemos, não é? É Claro. 90% para perder, para 10% para ganhar. E no futebol é um bom exemplo, não há nenhum melhor treinador do mundo que fartou-se de perder, o melhor jogador do mundo fartou-se de perder, para depois poder ganhar qualquer coisa. É isso mesmo. E isto não fugindo à questão, mas ontem o meu clube perdeu, mas parecia que tínhamos ganho. Porquê? Porque e houve uma pessoa também na Sky Sport, um senhor de idade, que dizia emocionalmente que sou adepto há 60 anos, e perguntava no jogo e acha que vai ganhar e ele não importa ganhar, importa é a jornada, importa é que estamos a caminhar e a caminhar naturalmente tem altos e baixos. Claro. E acho que a perspectiva é muito importante. Em alguns países culturalmente foi mais predominante, mas falhar, a gente tem que pôr na cabeça, falhar é 90% do tempo. Quer dizer, os 10 é acertar, não é? Os 10 é Sim, acertar. Por isso, é parte também, acho eu, da cultura nossa. Acho que nós, na nossa educação, eh, também familiar e também a nível escolar, não nos ajudam a interpretar que isto faz parte do processo para um dia podermos ganhar. E o ganhar não se cinge muitas das vezes só financeiramente, há várias formas de ganhar. sim, E sim, às vezes o sim. ganhar até é dar a outros, como tu disseste muito bem, em projetos que nós. E às vezes as lições aprendidas servem para ensinar os outros que, olha, já me com a cabeça, não quer dizer que tu vais fazer igual, mas pelo menos fica com esta informação. E isso também é preciso depois fazer o filtro, não é? Claro, nem toda a gente pode ter perdido e vem uma pessoa que consegue fazer onde nós todos perdemos. Mas não queremos que Certo, ele vá às cegas. Mas olha, a gente já experimentou isto tudo, já bateu com a cabeça aqui. Ele, olha, está aqui um pormenorzinho, realmente ainda bem que vocês me falaram, claro. porque eu também ia fazer essa asneira. Mas essa já não faço. Ok, pronto. E acho que isto é importante a partilha, naturalmente. Ah, Sim. Eu, havia alguns colegas que gostavam de ter uns workshops sobre o falhanço. E nós chegámos a ter alguns. Pessoas que me iam falar, redondamente falhei, pumba, pumba. E em todos os processos falhei tudo. Nós não falhamos em tudo. Isso não. lá Mas está. isso é um bocado o que tu estavas a dizer, um pouco também a parte da humildade, das pessoas dizerem que não correu bem, porque se não fizermos nada, a potencialidade de errarmos é quase mínima ou nula. Mas o fazermos é um processo naturalmente, por vezes, que, por muito bem que nós possamos fazer o planeamento, por vezes ele não corre como nós desejamos. Porquê? Porque existe o contexto, existem outras pessoas e nós temos que aprender. Sim, sim. E às vezes o falhança é parte culpa nossa e muitas vezes não é. Disseste uma coisa bem que as pessoas da humildade. O meu problema não é as pessoas saberem que falharam e terem consciência que falharam, porque é que falharam. Porque depois dizem Uhum, ao mundo o que é que quiserem e o mundo vê o que claro. quiser ver, não é? O meu problema é que nós próprios não temos a capacidade de conscientemente avaliarmos a nós próprios. Esse é que é É, o maior desafio de hoje em dia. É criarmos falsas verdades para nós próprios para nos sentirmos mais aliviados. Que é parte do ser humano, certo, mas lá está, aquilo que eu disse, quando tu conheces as tuas próprias fraquezas, não é? E os teus pontos fortes, és muito melhor. Sabes-te, claro. conheces-te. Certo. E é isso que a gente também tem que ter consciência e ter pessoas que nos ajudem a ser também brutalmente honestas connosco porque gostam de nós. Ou seja, não podemos que nos iludir, bater para ti, ei, pá, tiveste azar, foi o Certo. mundo. Ah, e muitas vezes não temos razão, mas os nossos melhores amigos têm que nos dizer as verdades. Tem que a gente dizer, ok, pois realmente eu tinha visto isto, depois tens razão, ok, estou a ver, Certo. pronto. Ao menos nos ajudar a encontrar Não, esse.
E está ligado ao que tu falaste no início, quando tu estavas a dizer que querias melhorar o sentido de perceber como é que o outro está a interpretar a mensagem. Por isso, passa por aí, né? Se nós falarmos É, internamente, se calhar, na nossa casa, a probabilidade de termos, se calhar, sempre que está tudo bem e que possivelmente estamos a fazer o papel correto. Se calhar, outras pessoas, a forma como nós agimos, um gesto, uma palavra, tudo, pode ter um impacto diferente, sem ser esse o objetivo, mas que tem impacto. Por isso, temos que perceber, efetivamente, como é que as outras pessoas vêm do outro lado. sim, 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 sim. Sim, e dando aqui um exemplo de pessoas ainda têm muito boas chegadas nesta questão da, falámos nisso da mentoria e do coaching, tenho mesmo um colaborador que, oh Paulo, estava mais à espera que me ouvisses e que me desses insights. E, ok, e extremamente frontal, desta forma, e com toda a razão. Eu não percebi que a pessoa efetivamente precisa mais de ouvir do que qualquer insight. Porque lá está, era uma matéria que eu dominava perfeitamente, Uhum. e lá a ver, e tu sentes daquele, ok, vou-lhe dizer aquilo que já. E um problema apresentado que eu já passou pelas minhas mãos 50 vezes, não é? Pois tu, Claro. sem querer, e a pessoa, eu falei muita coisa e a pessoa disse-me isto no fim. Brutal. Foi o que eu achei. E eu disse, pois, lá está, estás a ver? Com tanta preocupação que tens com as pessoas, naturalmente senti mal, confesso, senti mal, né? Fico assim, pá, pois, estás sempre preocupado com as pessoas, mas estás a ver, fizeste asneira. Uhum. Sim, mas pronto, olha, fiz asneira, senti mal, senti-me triste, voltei para trás e, pelo menos, desde que esta história aconteceu, não é? Uhum. Todas as vezes que entro numa conversa, vamos devagar, vamos aqui, e aqui uma bitolazinha a dizer, vamos ouvir, vamos ouvir, depois logo se vê. Certo. Claro. Paulo, estamos quase a terminar. Três últimas questões. Ia-te perguntar se tens algum. Qual é que potencialmente foi o melhor conselho que já te deram? Ahm, eu, se calhar, é este que vou partilhar e porque é que está muito presente, porque na minha caminhada, nomeadamente como gestor, né? Uhum. E isso exige às vezes seres tu owner do processo, não é? És tu, fazes, queres e mandas e não tens de estar a cavar com ninguém, apesar de gostar muitas vezes de envolver as pessoas, sem dúvida, sempre preocupado em envolver as pessoas todas, mas na hora da verdade tu podes sim. Nem sempre isso acontece. Diria aqui uma confissão que há uns anos mais atrás, às vezes entrava em frustração porque, ok, vamos imaginar numa equipa de trabalho, onde tens um conjunto de pares, tu fazias Uhum. o primeiro step, o pessoal não fazia, tu fazias um segundo, eu fazia um terceiro, e andava ali a fazer, e depois ficava frustrado, não é? Super Claro. chateado, porque ninguém fez a parte deles, e porque não sei o quê, e cobras e lagartos, e muitas vezes entrava numa perspectiva que gosto pouco, mas também, muito típica, Uhum. da crítica, né? Culpa é sempre dos outros, não é? Caminho, culpa dos outros. Porque entrava em frustração. E houve uma pessoa, um grande amigo, que também é gestor, me ensinou que esta frasezinha que ajuda e ajudou bastante. Nunca mais me senti assim. Que era, ora bem, isto depende de ti e, e só tu tens de fazer, faz. Não depende de ti. Tens um grau de influência, mede a energia dessa influência. Ou seja, imaginamos, Certo. ok, não depende de ti, mas as pessoas até te ouvem, ok. Para esta situação vais dar quanto? 4 horas, 5 dias, um mês, whatever. Não é? Claro. Ok. Mas estipula para não entrares em stress. Pronto, fizeste a tua parte. Depois dizia, a terceira era, não depende de ti. Não tens qualquer poder de influência. Nem ninguém quer saber da outra opinião. Esquece. Isso ajudou-me a quê? A gerir energia e Uhum. deixar de estar frustrado. Certo. E isso ajudou-me bastante como estou. Ouves. É mesmo olhar para os assuntos nestas três perspectivas e depois pôr a energia nelas para elas acontecerem. Não só me tornou mais eficiente, não é? A moderação de energia foi muito grande. E como tu sabes, não é? Com tantos muros que eu toco, isto é super importante para completar as Claro. ferramentas que já tinha. Por isso eu diria que este é o conceito maior que tive. E também um equilíbrio emocional, né? Porque Sim, sim, sem que dúvida. faz com que nós vivemos de emoções, por isso, e a forma Sim, como às vezes nós sentimos que, bem, então eu vou pegar nisto, que é para isto ser feito, e esquecemos que estamos com outros, por isso, e cada um tem a sua sim, sim. velocidade. Nós fazemos isto, faz conta numa hora, e o outro também teria que fazer numa hora, mas não é assim que funciona as Não coisas. é assim, é assim. Isso também ajudou exatamente a perceber que as pessoas não andam à minha velocidade, apesar de eu sempre ir à velocidade do último, aliás, para isso os escuteiros, né? Claro. O seu guia vamos sempre à velocidade do último. No entanto, isso, quando estás nesta frustração, esqueces disto. Uhum. Esqueces disto. E isto permitiu equilibrar isso também.
porque, ok, uhum, elas estão aí, mas elas não entenderam o que tu queres. Elas não estão a ver o que tu estás a ver. Não é? Até porque, lá está, ele está no branco, eu estou no preto, ou vice-versa. Pá, certo. até isto ser cinzento, vamos ter que dialogar mais. Sim, fazer E, entender o contexto disto, até para às vezes perceber a urgência, se é urgente, se calhar às sim, vezes, porque para nós é urgente e para ele não é. é mais uma E atividade no meio vice-versa. do. Certo. E vice-versa, e vice-versa. Isso é muito óbvio também. Para nós, a dor de cabeça é a coisa pior do mundo. A outra pessoa é de, de, sei lá, de barriga, pronto. É lá, Claro, pronto. E tu dizes barriga, é problema nenhum, isso é o dia a dia. É do que claro. comes, não é? Pronto. Não, para aquela pessoa é diferente. E temos que respeitar e perceber que nenhum dos dois está errado, nem nenhum dos dois está certo. É mesmo isso. Claro. Paulo, qual é a tua maior paixão? Se é que se É pode resumir numa pessoas. coisa ou pessoas? Pessoas, é óbvio. É, Well, sem elas não está cá a fazer nada. claro. Eu acho que esse é o que nós dizemos e como é que nós passamos essa mensagem, perceber que entender pessoas é o que pode fazer o diferencial. Além de É, conhecermos a nós próprios, né? sim, Mas, sim. mas Pronto, entender isto os para dizer que outros. é pessoas. Nunca me dissesse, gostavas de viver numa ilha deserta? Não. Boas pessoas. Por isso, quanto Claro. mais pessoas, melhor. Ok. Podes-me partilhar a última pergunta? Um hobby ou uma atividade extra que tu faças e te faça sentir, ou seja, dar aquele extra mile, porque por vezes nós precisamos ter um refúgio. Não tenho refúgios. Todos são refúgios e, como sabes, eu gosto daquilo que faço em tudo o que faço. Não é? Desde que esteja pessoas, não quer dizer que seja fácil. Não é? Nem tudo o Claro. que faço gosto, propriamente, mas tem um propósito. Pessoas. Então, tudo é Uhum. bom. Ah, é um extra hobby que já conheces, né? Será se calhar a fotografia. Tem um propósito, também só me motiva por esta razão, se calhar, e aprendi por esta razão. Tem que haver sempre um propósito. E apesar de também ser de artes, né? Uh, fiz o 12º África Sul via Ciências Gerais. Tinha artes, Uhum. geografias e matemáticas, químicas, pronto, é um bocado isto, um mix destas coisas. Um, e ser um homem parte das artes e da cultura, eu só peguei na fotografia para aí 2003, 2002, Uhum. e o propósito foi o facto de promover, lá está, o que ninguém conhece sobre o interior do país. Um, Tenho que deixar aqui depois nos comentários, tenho que deixar o teu site, que acho que não só qualitativamente, mas acho que também é a mensagem que tu queres passar, porque às vezes nós contamos com amigos e as pessoas dizem, fui à ilha tal, fui aí, e depois não olhamos para dentro, né? E as coisas tão bonitas sim, também. e quem disse também faço isso em Espanha, que é um país que também gosto imenso, lá tenho uma relação amorosa com Hum. Espanha. Sempre procurar estes sítios, porque efetivamente estes sítios já foram grandes cidades e há histórias muito engraçadas de cidades daquele tempo medieval, quando fomos Uhum. nação, 1150, tinham mais de 3 Uhum. mil habitantes, não é? Certo. 1150. E hoje não sei se tem 200. A maior parte das pessoas não conhece as histórias e os Claro. castelos e as igrejas e tudo e E mais alguma coisa. a E a cultura, as cultura comidas, e a tudo. gastronomia, tudo isso. Sim. E o objetivo foi promover um pouco disso. E por isso tem tido feedbacks muito giros. Não só em portugueses, americanos, espanhóis, só Portugal, falando ficando só aqui em Portugal. Claro. Tudo, australianos, russos, iranianos, estamos há bocado a falar do Irão. Sim. Histórias muito engraçadas, pessoas que vêm cá e vão procurar estas coisas espetaculares para eles, e por isso, de uma forma indireta, contribuir para o turismo interior e para o investimento Sim. no interior, sinto-me muito orgulhoso. E é isso que Claro. motiva, pegar uma máquina e andar sempre a explorar, e pronto, e lá está, no Google Maps, estou sempre a pôr estrelinhas, ou de uma cascata, ou de uma igreja, ou de um castelo, ou pedras de um Claro. castelo, ou de uma aldeia ou de uma história qualquer de um chafariz XPTO que tem uma história por Sim. trás, e por isso, pronto, eu não diria, mesmo com humildade, deve ser dos portugueses que melhor conhece Portugal, nessa perspectiva. Não, é? Acho que Não sim, haverá. possivelmente. Há muita gente É, que e eu incluo-me, apesar de gostar muito de visitar o interior, mas tocaste aí também numa coisa que eu não sabia, que é a tua formação na área de artes, que por vezes, este fim de semana, quando estava a ler um artigo sobre a área de educação, seja ela 4.0, e para terminarmos, uhum, em que muitas vezes a pessoa dizia, nós parece que só queremos formar, não tendo nada contra, o homem dizia nada contra engenheiros, e não sei o quê, mas sim, parece que nos esquecemos da arte, da cultura e parece que não incentivamos ninguém a seguir essas, porque não são apoiadas, não têm, e nós sabemos isso, para não tornar isto muito político, mas sim. sabemos Não, a importância que tem, né? sim, isso tem a ver com nós próprios, os nossos pais. Nós dizer a um filho que vai para artes, filho para o desemprego, não é?
Por isso é claro. que vai para engenheiro informático e tens a vida garantida. Mas isso também é verdade hoje. Vamos esperar daqui a uns anos se será assim, Claro. né? As coisas mudam. Ou para engenheiro civil, né? Já esteve mal, já está melhor. Pronto, isto tudo muda e a gente também já discute isso em vários fóruns, né? As profissões não são as da manhã. Acho que o Sim, conhecimento é importante, mas percebo, efetivamente, eu diria que é da nossa cultura, a nossa forma de estar, nós dizemos isso aos filhos, não é? Artes, não queres, queres ficar desempregado. Pronto, infelizmente, depois há os corajosos, que efetivamente vão ali, fazem, ah, pronto, e safam-se. E é isso safam-se. mesmo. Têm a paixão, têm o propósito e safam-se. Sem É, dúvida. eu acho que é a paixão. Paulo, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua jornada e Nada. pela tua partilha e vamos falando. Vamos falando certamente. Tá, obrigado eu Ok, pelo convite. Fica bem. obrigado. Fica bem.